Bem-vinda, bem-vindo a este momento sagrado. Em nome de Jesus eu te peço algo simples agora. Não passe adiante. Não porque este seja apenas mais um vídeo, mas porque este é um encontro. Eu creio profundamente que nada aqui é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus conhece o seu nome, conhece o peso que você carrega em silêncio e conhece até as orações que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Hoje, mais do que nunca, Ele não busca apenas o seu louvor, Ele deseja a sua presença. Ele sente falta da sua voz. Ele sente falta de você se aproximando como filho, como filha. Não como alguém que precisa impressionar, mas como alguém que precisa descansar. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto dirige, com a mente cansada e o coração cheio. Talvez esteja no seu quarto, tarde da noite, quando o barulho do dia finalmente se cala, mas os pensamentos ficam ainda mais altos. Ou quem sabe você esteja rodeada de pessoas, sorrindo, funcionando, cumprindo tudo, e mesmo assim sentindo um vazio difícil de explicar. Esses momentos não são sinais de fraqueza, eles são convites. É exatamente aí que a oração deixa de ser uma prática religiosa e se torna respiração. Ela deixa de ser obrigação e se transforma em refúgio. Ela se torna a ponte viva entre um coração cansado e o amor constante de um Deus que nunca se ausenta. A oração não é reservada para quem acertou tudo. Ela é para quem está tentando não desistir, para quem segura o choro em público e desaba no secreto, para quem não sabe mais o que dizer, mas sente que precisa de Deus mais do que nunca. Você não precisa de um discurso bonito para orar. Você só precisa de um momento, qualquer momento. Porque Deus não funciona por horário comercial. Ele escuta às 2 da manhã quando o sono não vem. Ele escuta às 2 da tarde quando você tenta ser forte. Ele está presente quando você celebra e ainda mais próximo quando você sofre. Ele é o Pai que se alegra nos seus melhores dias e o mesmo Pai que se senta ao seu lado nos piores, sem pressa, sem cobrança. Não existe hora errada, não existe lugar errado, não existe emoção errada. Existe apenas o convite. Chega mais perto. Fale, chore, sussurre, grite se precisar. Deixe ser imperfeito, deixe ser verdadeiro, deixe ser seu. Porque oração não é sobre formalidade, é sobre família. É o coração de um filho encontrando descanso na mão de um pai bom. Talvez hoje sua oração seja silêncio, talvez sejam palavras entre lágrimas, talvez seja apenas estar aí, respirando, sentindo um peso que você não consegue explicar. Isso também é oração, isso também é conexão, e isso importa. Então, antes de correr para a próxima coisa, pause. Não para impressionar ninguém, mas para se conectar. Deus não está esperando apenas o seu canto. Ele está esperando o seu coração. E não importa o quão quebrado, confuso ou cansado ele esteja, ele é bem-vindo aqui. Se esta palavra falou com você até aqui, escreva nos comentários. Amém. Eu escolho me aproximar. Talvez enquanto você escuta isso, exista uma pergunta silenciosa dentro de você. Será que Deus realmente me ouve? Será que Ele ainda está perto, mesmo depois de tudo? A palavra de Deus responde com uma ternura que desarma qualquer medo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Perceba, isso não é uma exigência dura, é uma promessa cheia de amor. Deus não diz, conserte-se primeiro. Ele não diz, melhore e depois venha. Ele diz, aproxime-se e eu me aproximo. Até o menor movimento do seu coração em direção a Ele já provoca uma resposta do céu. Um pensamento, um suspiro, um simples Deus, estou aqui.
Quando você se sente perdida, dispersa, exausta, essa palavra funciona como uma mão estendida no escuro. Ela sussurra: venha como está. Eu estou mais perto do que você imagina. Muitas pessoas carregam a dor de orar e sentir silêncio. Oram e pensam que suas palavras se perderam no vazio. Mas Tiago 4:8 fala diretamente com essa ferida. Não são as palavras perfeitas que atraem Deus, é um coração disponível. Isso não é uma troca, é intimidade. Quando nos inclinamos, o céu se inclina. Quando damos um passo, Deus corre ao nosso encontro. Lembre-se do filho pródigo. Ele ensaiou um discurso cheio de culpa, vergonha e medo. Mas o pai não esperou explicações. Ele correu. Esse é o retrato do nosso Deus. Ele vê seu retorno antes mesmo de você achar que merece voltar. Ele não aponta o erro primeiro. Ele abre os braços. Leia isso novamente, devagar, dentro de você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deixe essa verdade pousar na sua alma como um calor suave. Essa não é apenas uma frase bíblica antiga. É a voz de Deus chamando você agora. E o Salmo 145:18 reforça essa certeza com ainda mais carinho. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não diz alguns, não diz os fortes, diz todos. Isso inclui você. Talvez suas orações tenham sido apenas pensamentos. Talvez tenham sido lágrimas sem palavras. Ainda assim, Ele está perto. Nem sempre a presença de Deus vem com trovões. Às vezes ela vem como uma paz inesperada no meio do caos. Um alívio que não faz sentido lógico. Um descanso que não depende das circunstâncias. Essa proximidade é quem Deus é. Não é humor, não é fase, é natureza. Mesmo quando suas emoções estão secas, a fidelidade dele permanece viva. Quando Elias estava exausto, com medo e querendo desistir, Deus não o confrontou com força. Ele se revelou na suavidade, no silêncio que acalma, na presença que sustenta. Esse é o Deus que se aproxima de você agora. Você não está esquecida, você não está atrasada, você não está longe demais. Deus está perto de todos os que o chamam, mesmo quando chamar dói, mesmo quando chamar cansa. Se você crê que Deus está perto de você neste momento, escreva nos comentários: glória a Deus, Ele está comigo. Existe algo poderoso que precisamos lembrar. Quando nos aproximamos de Deus, não caminhamos em direção a um tribunal, mas a um lugar de acolhimento. A palavra diz em Hebreus 4:16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Confiança não é arrogância. Confiança é consciência de pertencimento. Você não se aproxima porque merece. Você se aproxima porque foi convidada. E graça significa exatamente isso. A porta nunca está fechada. Muitos carregam uma culpa silenciosa e pensam: Deus deve estar cansado de mim. Eu prometo, erro, volto, erro de novo. Mas esse pensamento não vem do céu. O trono ao qual você se aproxima não é frio, distante ou severo. É aquecido por misericórdia, é sustentado por amor. Aquele que reina nesse trono é o mesmo que sangrou na cruz. Ele conhece o peso da dor, do cansaço, da rejeição. Por isso, ali não há condenação para quem chega com o coração aberto. Lembre-se de Esther. Ela se aproximou de um rei terreno com medo, sem saber se seria recebida. Mas você se aproxima de um pai que já estendeu o cetro da graça. Nesse lugar, você não precisa fingir força. Você pode chegar cansada, pode chegar confusa, pode chegar frágil e será recebida. A Bíblia diz: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Tempo oportuno não é quando tudo está resolvido, é agora. É no meio da bagunça, é quando o coração está pesado, é quando você não sabe por onde começar. Você não precisa se explicar, você pertence. E Deus não apenas permite que você se aproxime, Ele deseja isso.
Por isso a palavra também nos ensina: orai sem cessar. Isso não é pressão, é liberdade. Não significa repetir palavras o dia inteiro, significa viver com o coração conectado. É conversar com Deus enquanto dobra roupas, enquanto caminha, enquanto respira fundo tentando não desabar. Orar sem cessar é não caminhar sozinha. Daniel não orava porque era conveniente, ele orava porque era vital. A oração era o ritmo que o mantinha firme quando tudo ao redor ameaçava ruir. A oração não é um ritual pesado, é uma companhia constante. É Deus caminhando com você pelos corredores da vida, não apenas esperando você no templo. E então Jesus faz um convite que atravessa gerações. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não pede que você esteja forte, ele pede que você venha. Venha cansada, venha exausta, venha sem respostas. O descanso não é prêmio para quem aguenta mais, é presente para quem confia. Jesus não rejeita quem chega por último, ele acolhe. Assim como aquela mulher que apenas tocou na orla de suas vestes. Não foi o volume da oração, foi a fé no encontro. Quando você se aproxima, ele nunca se afasta. Essas palavras não são teoria, são braços abertos. Então chegue, sem medo, sem máscaras. Se você escolhe se aproximar de Deus com confiança hoje, escreva nos comentários: eu me aproximo com fé. Existe uma verdade libertadora que muda completamente nossa vida espiritual. Deus não está à procura da sua performance. Ele deseja a sua presença. Quantas vezes tentamos impressionar a Deus com palavras, promessas e força, quando tudo o que Ele quer é que nos sentemos aos seus pés? Quantas vezes confundimos espiritualidade com esforço? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Isso nos revela algo profundo. Relacionamento vem antes de atividade. Antes de fazer, Ele quer falar. Antes de agir, Ele quer se relacionar. Antes de enviar, Ele quer nos abraçar. Talvez hoje Deus esteja te convidando a desligar o barulho, silenciar as cobranças internas e simplesmente ouvir. A voz dele não compete com o caos, ela conduz à paz. Por isso, antes de qualquer obrigação do dia, escolha Deus como seu primeiro encontro. Antes do celular, antes das notícias, antes das opiniões alheias. E o que você encontrará? Não julgamento, não distância. Você encontrará um Pai que se alegra com a sua chegada, um Salvador que já preparou o lugar, um Espírito que habita em você. A presença de Deus não é algo que você visita, é algo que você habita. Por isso, rejeite a pressa que tenta roubar esse lugar sagrado. Rejeite a ideia de que intimidade é perda de tempo. Intimidade é fonte. Quando Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Ele não estava sendo poético, ele estava sendo sábio. Sem a presença de Deus, sucesso cansa. Conquistas esvaziam, vitórias perdem o sabor. Mas com a presença, até o deserto floresce. Talvez você esteja se sentindo esgotada, dando muito e recebendo pouco. Talvez esteja funcionando, mas não vivendo. Deus não quer ser um item da sua agenda. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele não é um complemento, ele é a fonte. Quando você escolhe presença ao invés de performance, algo muda. A ansiedade perde força, a comparação perde espaço. A paz começa a governar. Você não precisa provar nada, você já é amada. Permaneça, descanse, respire. Se você escolhe a presença de Deus acima da correria hoje, escreva nos comentários: eu escolho a presença. Pai amado, aqui estamos, não como estranhos, não como visitantes, mas como filhos que voltam para casa. Nós nos aproximamos não por merecimento, mas por amor, não por força, mas por rendição, não por obrigação, mas por desejo. Hoje entendemos, a tua presença não é um detalhe da nossa fé, ela é o centro,
ela é o fôlego, ela é a razão. Nós declaramos que não queremos uma vida espiritual superficial feita de momentos isolados. Queremos comunhão, queremos intimidade, queremos caminhar contigo em cada respiração. Senhor, entregamos a Ti todo o peso que não fomos chamados para carregar, a ansiedade que tenta dominar a mente, o medo do futuro, a culpa do passado, a pressão de precisar ser forte o tempo todo. Trocamos agora esse fardo pelo Teu descanso, pela Tua paz, pela leveza que só o céu pode oferecer. Ensina-nos a confiar quando não entendemos, a permanecer quando o silêncio parece longo, a descansar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Declaramos que nossa fé não está baseada em sentimentos, mas na Tua fidelidade, que o Teu caráter é imutável, que a Tua presença nunca nos abandona. Hoje escolhemos viver conectados, não apenas orar em momentos de necessidade, mas habitar em comunhão constante. Que cada decisão, cada palavra, cada passo seja guiado pela Tua voz. Espírito Santo, desperta nossa sensibilidade. Ajuda-nos a perceber Tua presença nas coisas simples, no silêncio, no respirar fundo, na paz que invade sem explicação. Que nossa vida se torne um altar, que nossa rotina se transforme em adoração, que nosso coração seja sempre um lugar aberto para Ti. Nós declaramos, não buscamos apenas bênçãos, buscamos o abençoador. Não queremos apenas respostas, queremos relacionamento. Não queremos Te visitar, queremos permanecer. E quando falharmos, quando nos distrairmos, quando nos afastarmos sem perceber, puxa-nos de volta com Tua graça. Lembra-nos que somos Teus, que pertencemos a Ti. Hoje reafirmamos, Tu és nosso refúgio, nossa fonte, nosso descanso seguro. E saímos deste momento diferentes, mais leves, mais conscientes, mais próximos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho viver em comunhão com Deus.